Declaro aberta a audiência pública com o tema Arte MS contra a Censura. Esta audiência pública, ela está acontecendo por iniciativa nossa, da Comissão de Educação, Ciência, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa, em parceria com a Universidade Federal. Quero já, inicialmente, agradecer à Universidade Federal por nos conceder este espaço para que nós possamos aqui realizar este debate. Quero agradecer imensamente a presença dos nossos debatedores que aceitaram o nosso convite, professor Gilberto Luiz Alves, professor Paulo Duarte Paes, Fernanda, do Fórum Estadual de Cultura, o arquiteto Ângelo Arruda, também o Fernando e o Marcelo Barbosa Martins, advogado. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui e dizer que o objetivo desta audiência pública é nós debatermos de uma forma qualificada essa polêmica que vem acontecendo, não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas em outros estados do nosso país, e foram essas situações últimas que aconteceram envolvendo exposição de arte aqui no Marco, Museu de Arte Contemporânea, em Campo Grande, mas também no Espaço Cultural Santander, no Rio Grande do Sul, e também em São Paulo, em outros estados, e a polêmica, né, que foi criada em torno de algumas obras de determinados artistas. Aqui no Mato Grosso do Sul, houve um debate na Assembleia Legislativa e, ao final desse debate, alguns parlamentares consideraram que obras de arte que estavam em exposição no Marco, elas ofendiam a moral, os bons costumes e incitavam a violência sexual e, particularmente, incitavam a pedofilia, determinadas obras, né? E essa discussão foi parar na delegacia de polícia, né? Esses parlamentares registraram uma ocorrência e o delegado de polícia se dirigiu com uma força policial até o Marco e mandou apreender um quadro concordando com os argumentos dos parlamentares de que aquele quadro poderia incitar a pedofilia, né? Nós consideramos um equívoco o posicionamento desses colegas parlamentares, né? E um equívoco maior ainda do delegado de polícia que mandou apreender o quadro. Depois, mandou apreender sem qualquer ordem judicial, né? E depois, no outro dia, devolveu sem maiores explicações também. É importante nós fazermos uma reflexão sobre o que vem acontecendo. Eu tenho dito que nós estamos vivendo momentos difíceis em nosso país, de intolerância, de ódio, de agressividade, de autoritarismos e também momentos, eu diria assim, a crise, elas têm se manifestado em todos os aspectos da atividade humana, né? E as pessoas, elas estão se manifestando de uma forma intolerante, arbitrária, autoritária, e não tem tido espaço para um debate mais qualificado, racional, equilibrado, né? E eu vejo que o nosso papel, tanto da Assembleia Legislativa quanto da universidade, é justamente nós resgatarmos a possibilidade de um debate diferente, né? De um debate civilizado, onde a gente possa colocar as nossas opiniões, inclusive respeitando as diferenças de pensamento que existem entre nós. Agora, nós precisamos combater os falsos moralismos, né?
combater a intolerância, a agressividade e, enfim, a arbitrariedade, né? Então, este é o objetivo desta audiência pública, porque muitas vezes o pensamento autoritário, intolerante, ele prevalece e nós não temos tido a oportunidade, às vezes, né, de fazer um debate num outro nível, de uma outra forma. Então, nós convidamos aqui pessoas que militam na área da cultura, né, que militam na área da educação, do ensino superior, que militam na área do direito, né, e nós queremos provocar aqui com vocês esse debate para influenciarmos a sociedade com outras posições, né? Então, o objetivo dessa audiência pública, ele é promover essa discussão e o resultado dela nós que vamos definir aqui no curso das discussões, tá certo? E eu gostaria então, já agradecendo a presença, a participação de todos, dizer que nós vamos estabelecer a seguinte sistemática aqui nos debates. Primeiro, vamos ouvir os convidados, os debatedores da mesa, que terão de 10 a 15 minutos, né? Como não somos intolerantes, nós vamos tolerar, né, 5 minutos. Então a gente estabelece 10 minutos, mas a gente tolera até os 15 minutos, né? E depois de ouvir então os debatedores, nós vamos abrir para que todos que quiserem possam também se manifestar, ou fazendo questionamentos para os membros da mesa, ou também expressando suas opiniões, tá certo? Nós vamos pedir para o nosso cerimonial, depois, anotar o nome das pessoas, né, da plenária que quiserem se manifestar. E a gente estabelece 3 minutos para pergunta, né? Ou se a pessoa não for fazer pergunta, quiser fazer uma manifestação, também 5 minutos, né? Podemos fazer assim. Agradeço então e vamos convidar o nosso primeiro debatedor, que é o professor Gilberto Luiz Alves, meu professor, a quem tenho grande satisfação de anunciar aqui para contribuir com as nossas discussões. Boa tarde a todos, excelentíssimo deputado Pedro Kemp, cidadãos comprometidos com a cultura. Eu vou ler o meu texto exatamente porque eu gosto de ser disciplinado. Eu não quero usar muito tempo. Seja de agradecimento às minhas palavras iniciais. Agradecimento dirigido ao deputado Pedro Kemp pela sua sensibilidade em face da defesa da livre expressão e dos direitos da infância e da adolescência. Agradecimento também a todos os cidadãos e militantes da causa da cultura que se mobilizaram e participaram das articulações que resultaram nessa audiência pública que tematiza a questão da censura e da arte. Nessa oportunidade, não posso deixar de me reportar à recente subtração de uma obra de arte que estava exposta no marco, ação realizada por um delegado de polícia. Integro o corpo de curadores do Museu de Arte Contemporânea, juntamente com a professora Heloísa Bortolotto Guise, do corpo docente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e da diretora do marco, professora Lúcia Montserrat Alves Bueno, também professora desta casa. Como tal, fui corresponsável pela aprovação da mostra da artista plástica Alessandra Cunha, realizada no marco, que tematizava o machismo e chamava à reflexão todas as suas sequelas, inclusive o abuso contra crianças e adolescentes. Surpreendentemente, 5 deputados fizeram uma leitura às avessas da obra da artista em referência. Ela estaria estimulando a pedofilia em prejuízo da família, entre aspas, da religião, entre aspas, e dos bons costumes, entre aspas. Não nos cabe censurar essas opiniões equivocadas, até porque defendemos radicalmente o direito de expressão. Mas podemos lastimar essa demonstração de péssima formação cultural. Com certeza, os juízos emitidos partiram de pessoas
que não frequentam os bons museus do mundo, e inclusive o nosso. Eles revelaram incapacidade de ler os símbolos imanentes às obras de arte. Quixotescamente, esses defensores dos bons costumes, entre aspas, se dirigiram à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente da capital e assinaram um boletim de ocorrência no qual faziam denúncia contra a amostra da artista já citada. A partir desse instante, ocorreu um conjunto de ações que gera indignação em qualquer pessoa que defenda direitos reconhecidos na Constituição e o exercício pleno da cidadania no Estado de Direito. Primeiro, o senhor Fábio Anderson Ribeiro Sampaio, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente da capital, se dirigiu ao marco acompanhado de policiais armados, como se fossem autuar meliantes comuns, e subtraiu da mostra da artista Alessandra Cunha uma tela denominada pedofilia. Procedimento violento, desmedido e injustificável. 2. Essa operação não se respaldou em ordem de busca e apreensão, nem foi deixado com a gestora do marco qualquer documento que formalizasse a apreensão da tela em referência. Procedimento ilegítimo, portanto. Por mais que a gestora do marco, professora Lúcia Montserrat Alves Bueno, se colocasse à disposição para esclarecimentos, o citado delegado fechou o espaço da mostra e impediu que ela acompanhasse o trabalho de análise que ele próprio empreendeu. Procedimento pouco civilizado e desrespeitoso para com a gestora da instituição. 4. Na delegacia de polícia, em contato com o secretário de Estado da Cultura e da Cidadania, Dr. Ataíde Nery de Freitas Júnior, a tela pedofilia lhe foi entregue pelo delegado na condição de que assinasse o documento como seu fiel depositário. Em seguida, a obra foi reposta no conjunto da mostra, mas elevando a faixa de idade de proibição de 12 para 18 anos. Procedimento conciliador, inapropriado e sem nexo. O próprio desenrolar dos fatos demonstrou que todo o circo armado pelos 5 deputados signatários do BO foi uma farsa. Puro oportunismo, artifício eleitoreiro de quem quer posar para a plateia, política medíocre. Esses senhores não viram a tela, com certeza. Mas, afinal, o que é a tela? 2 figuras do sexo masculino, estilizadas e de perfil, com órgãos genitais à mostra, representam o perigo que ameaça. E, ao centro, uma menina com os olhos esbugalhados de horror e desespero. Evidente que a mensagem não é a de incitação à pedofilia, como afirmaram os deputados. A denúncia é direcionada contra um tipo de violência que faz das crianças vítimas e que o machismo contribui para camuflar. Portanto, é necessário denunciar com as palavras apropriadas o que ocorreu no marco. Essa instituição foi objeto de uma ação violenta praticada pela polícia, arbitrária e típica das ditaduras, que atingiu igualmente sua gestora. Também foi desrespeitado o direito de livre expressão da artista, o que se configura como censura indevida. Esses abusos exigem respostas afirmativas dos cidadãos. Essa audiência pública é oportuna nesse sentido. Ela é mobilização e mobilizadora. Ela pode contribuir para a produção de meios que ajudem a frear os abusos de autoridade, como foi o caso. Nessa direção, estamos propondo uma ação contra o delegado em referência na Corregedoria de Polícia e convidamos os cidadãos em geral para que a subscrevam. O Dr. Marcelo Barbosa Martins, nas 3 últimas semanas, depois de estudar a matéria, sugeriu esse tipo de encaminhamento. Tal ação, no plano jurídico, é uma parte importante da luta política mais geral contra a censura e o abuso de autoridade.
Muitos acreditam que a Corregedoria de Polícia agirá corporativamente e arquivará o processo. Esse comportamento, mesmo que possível, seria irracional, pois a finalidade da entidade é o de aperfeiçoar e conferir qualidade aos serviços policiais. É o que objetivamos também, nesse momento. Enquanto cidadãos, deveremos ficar vigilantes contra qualquer articulação que tergiverse nossos objetivos. Para tanto, iremos acionar órgãos de imprensa, as mídias sociais e entidades envolvidas com os direitos humanos. A censura arbitrária e a violência indevida, fenômenos típicos das ditaduras, repito, devem ser banidas da sociedade. Queremos a realização plena dos mecanismos da convivência democrática e de respeito mútuo entre os homens. Muito obrigado. Agradeço aqui as palavras do professor Gilberto. Nós vamos fazer uma inversão aqui na programação e passar a palavra para o arquiteto Ângelo Arruda, que já avisou antecipadamente que não vai poder ficar até o final dos trabalhos. Então, com a palavra, Ângelo. Boa tarde a todos e a todas. Deputado Pedro Kemp, em seu nome, cumprimento a todos os queridos amigos e militantes da cultura e da democracia presentes aqui nesta mesa, na minha universidade, colegas professores, alunos, alunas, militantes culturais. É muito oportuno, depois de tudo que nós estamos passando nos últimos anos, nós estarmos aqui juntos nesse momento para fazermos uma reflexão política do estado da arte em que a nossa sociedade democrática se encontra. E vinha de carro para cá pensando por onde começar a fazer essa reflexão, que se resume muito bem nas palavras do meu querido professor Gilberto. A prisão de uma tela. Qual é o significado para uma sociedade democrática da prisão de uma tela? É o mesmo significado da prisão do reitor Cal, que suicidou-se anteontem? O ato de arbitrariedade da prisão do reitor e o ato de arbitrariedade, Fernando, da prisão da tela, elas estão envolvidas no mesmo manto da sociedade que a gente está hoje dentro dela. Olha que eu fiquei um pouco triste em fazer a abertura dessa minha fala aqui curta, baseada nesse conceito, porque a tela foi aprisionada com base numa denúncia vazia, uma denúncia sem provas, conceitualmente sem provas. Se alguém olhava aquela tela e enxergava atos de pedofilia, os psicólogos mais importantes da nossa história talvez possam dizer que a capacidade de olhar a tela das pessoas que enxergavam aquilo, estavam eles possivelmente se enxergando como atores e agentes. Ao mesmo tempo em que ocorreu esse episódio fatídico de um colega professor da Faculdade de Direito da Federal de Santa Catarina, que teve a sua honra moral, a sua atitude ética histórica colocada dentro de uma cela com presos delinquentes, tiraram-lhe a roupa
e tiraram-lhe a vida. Infelizmente, o professor Cal não voltou dos bancos escolares. E a tela, quando voltou no último dia da exposição, porque logo no domingo a exposição do Marco se encerrou, ou seja, ela retornou num sábado pela manhã, se eu não me engano, né, no início da tarde do sábado, né, Gilberto, com o Ataíde devolvendo a tela, mas no domingo já era o último dia de exposição. E eu quero aqui lembrar para todos de um fato ocorrido, também gravíssimo, anos atrás, quando da exposição do Evandro Prado, ex-aluno dessa instituição, que abriu a sua mostra individual com a temática da Coca-Cola e dispôs um quadro imenso com o Papa falecido e uma Coca-Cola na altura da genitália e o bispo de Campo Grande. Foi a polícia, foi a justiça para tentar eliminar aquela exposição. Lembra disso, Dário? Lembra disso, Luísa? E a exposição, na realidade, se transformou na sociedade querendo ir lá ver o que é que era aquele atentado à religiosidade, ao catolicismo, ao cristianismo, etc, etc. Mas a obra de arte não saiu da parede. Em função do ocorrido no Marco, a sociedade civil, pessoas, eu, Paulinho, Fernanda, Krieger, né, tantos, nós nos juntamos um dia, num sábado, numa sexta, numa segunda, final de tarde ali na Praça dos Imigrantes, né, e civicamente fundamos um movimento chamado Frente pela Liberdade e pela Democracia. Escrevemos um manifesto e ficamos muito preocupados com a posição pessoal da professora Lúcia, gestora do Marco, né, que fatalmente teve que botar o dedinho lá em algum lugar, porque ela era a responsável, né, de tudo isso. Então você imagine, você é gestora de cultura de um espaço museológico e você se vê numa delegacia de polícia, né, colocando o seu dedinho para ser denunciada como uma agente que permitiu que aquela exposição acontecesse. E bem assim, né, Gilberto? Todos os membros do Conselho Curador, do qual você declinou que faz parte dele, né, se encontrando com a polícia e com a justiça numa condição dessa. Então vejam, em que momento da nossa história recente as nossas tensões maiores aconteceram? Para mim, o impeachment da Dilma. O impeachment do quadro é apenas a demonstração de que o movimento que retirou uma presidente da República do poder também se sente no poder de pedir para retirar um quadro, para retirar um objeto, uma peça de teatro, para retirar um filme. Eu estou lendo aqui na minha rede de WhatsApp que o deputado do PR do Espírito Santo, Magno Malta, está pedindo alguma coisa aí, a suspensão de alguma exposição no museu. Senador Magno Malta. Ou seja, se pode fazer isso, deputado Kemp. E nós, sociedade civil, não temos alternativa, pessoal. Tá? Ou a gente faz o enfrentamento dessas posições, né, de direita, de extrema direita, dessas posições, né, que não cabem mais numa sociedade democrática do século XXI, que a gente está vivendo neste momento no país. Né? Porque se nós não fizermos esse enfrentamento, se nós não nos posicionarmos, né, contrários, repugnados com essas atitudes, nós vamos sofrer também. Nós vamos sofrer com a demonstração das nossas atitudes democráticas aqui, e certamente eu devo estar falando em nome de todo mundo aqui dentro, porque eu não vejo aqui ninguém, tá certo, que esteja disponível, disposto a apoiar nenhuma atitude antidemocrática na nossa sociedade nos dias de hoje.
Não estou falando de partidos políticos, estou falando de atitudes democráticas e antidemocráticas. Portanto, essa audiência pública hoje, Pedro, ela se reveste, e ainda mais transmitida pela Assembleia Legislativa, com a divulgação que os meios de comunicação, né, puderem dar, com as divulgações, né, individuais nas mídias que estão aqui, nós precisamos fazer um alerta. No dia seguinte, quadro da prisão do quadro, eu sou articulista do jornal Estado do MS, escrevo toda terça-feira, já tem acho que 12 ou 14 anos para o jornal, e eu escrevi um artigo chamado É Proibido Proibir. E o É Proibido Proibir, para quem não lembra, é uma música dos Mutantes, que foi interpretada, né, pelo Caetano Veloso com os Mutantes num festival, em plena ditadura militar, transmitido pela TV Record, né, e a música ecoou na nossa sociedade, né, e fez e participou e contribuiu, né, com um levante social naqueles anos de 68, 69, anos duros, muito mais duros do que, óbvio, que a gente está vivendo, né? Mas que É Proibido Proibir reflete para mim, naquele artigo, a necessidade que a gente tem de nos encontrarmos, de nos articularmos, de nos reunirmos, de denunciarmos, né? De termos as instituições democráticas ao nosso lado, de termos as entidades políticas ao nosso lado. Por quê, minha gente? Porque eu acabei de receber um vídeo do deputado Bolsonaro, gravado numa TV do Paraná, ele dizendo, abertamente, numa TV aberta, que ele não tem dificuldade nenhuma em mandar matar ninguém. Que ele não tem dificuldade nenhuma em dizer que a ditadura foi uma brincadeirinha de 200 e poucas pessoas que desapareceram. A maioria tudo ladrão de banco, assaltante. Ele não tem nenhum problema em dizer isso. E ele diz isso e é recebido no aeroporto de Campo Grande por um dos parlamentares que estava no Museu Aprisionado do Quadro. Então, há uma relação direta, né, entre um discurso fascista, com posturas fascistas e com atitudes fascistas. E uma sociedade democrática, ela somente pode, né, se proteger mediante essa situação, discutindo, participando, promovendo, indo para as ruas. E eu acho que isso, a gente pode sair daqui hoje com alguma expectativa de que a gente não vai deixar a democracia desaparecer, que a gente vai defender a democracia com unhas e dentes, porque nós somos pessoas que exigimos que o nosso país, que o nosso Estado, que a nossa cidade seja democrática, porque é isso que está escrito na nossa Constituição. Obrigado. Agradeço a contribuição do arquiteto Ângelo Arruda, que me permita aqui sintetizar um pouco a sua fala. Quis dizer para nós que esse fato que aconteceu aqui no Marco não é um fato isolado, né? Uma situação isolada que aconteceu, mas que reflete uma situação que nós estamos vivendo no país, que deve nos preocupar e que deve nos mobilizar, né? E ele citou aqui o deputado Jair Bolsonaro, e eu acho que nós temos que discutir muito as posições desse deputado, porque ele tem se colocado como um possível candidato ou pré-candidato a presidente da República, e nós precisamos debater com a sociedade o que ela quer para o seu futuro, né? Ele, nas últimas pesquisas de opinião pública, aparece como segundo colocado, né? E, a meu ver, isso é extremamente preocupante, né? Não é uma brincadeira. Nós não podemos, em função de tudo que já aconteceu no país nesses últimos anos, inclusive o golpe do ano passado, né, achar que é uma coisa menor isso que está acontecendo, né, ou sem importância. Nós precisamos sim nos manifestar.
Então, agradeço a contribuição do Ângelo e vou passar a palavra para o advogado Marcelo Barbosa Martins, em seguida o professor Paulo Duarte. Eu esqueci de registrar aqui a presença do nosso amigo vereador Eduardo Romero, que está prestigiando, acabou de chegar, né? E, Eduardo, quando a gente abrir aqui para os debates, você, desejando, pode dar sua contribuição também. Muito obrigado. Deputado Pedro Kemp, em nome de quem cumprimento todos aqui da mesa, vereador Eduardo Romero, uma revelação dos movimentos mais progressistas da nossa cidade. Senhores professores, queridos alunos da Escola de Arte da nossa universidade, me sinto muito à vontade de estar aqui no meio de vocês. Em 2007, tive a satisfação, Pedro, de ser aluno da Escola de Direito dessa universidade e lá tive os melhores alunos de Direito Civil nos meus 15 anos de luta como professor. Tenho certeza que também aqui na Escola de Artes encontram-se futuros professores de arte, artistas preocupados com o momento em que vivemos, preocupados em refletir no seu trabalho as nossas angústias, as nossas vivências do nosso dia a dia. Estou aqui tentando contribuir com essa luta. Logo depois desse episódio da apreensão do quadro, o professor Gilberto pediu que eu participasse de uma conversa lá no Museu de Arte Moderna. Vários dos presentes lá estavam. E naquela oportunidade eu sugeri que juridicamente seria difícil fazermos um germe de discussão, um movimento político, jurídico. Seria muito difícil tomarmos alguma medida judicial em face dos deputados por força da defesa do seu mandato lhes proporciona, que é a imunidade parlamentar. O deputado, o vereador, o senador, em todas as esferas, desde o município até a União, vocês sabem, tem essa defesa constitucional, que é a imunidade parlamentar, que protege a sua opinião, protege a sua atividade parlamentar, para que eles possam atuar livremente na defesa da nossa sociedade. Então, não temos possibilidade de tentar responsabilizar penalmente, civilmente, os parlamentares que foram à delegacia de polícia e iniciaram esse processo de reação contra a cultura, contra a arte. E naquele momento eu sugeri à professora Lúcia, à Márcia, que vejo aqui no auditório,
à professora Heloísa, ao Gilberto, sugeri naquela reunião que utilizássemos um pedido jurídico de abertura de um processo disciplinar contra o delegado Sampaio, que, para fazer média com os deputados, armou fortemente 4 policiais, se dirigiram ao Marco, pediram para a diretora sair da sala, lá confabularam por alguns minutos e saíram com o quadro embaixo do braço, como disse o Pedro, como disse o Ângelo, sem qualquer ordem, sem deixar qualquer documento com a professora Lúcia, gestora e responsável pelo museu. Mostra que havia sido aprovada pelo Conselho Curador, como bem observou o professor Gilberto. Eu tomei, então, a iniciativa, redigi um documento, um pedido para que a Corregedoria da Polícia Civil abra uma investigação, abra um processo disciplinar, e tive o cuidado de ler a Lei Orgânica da Polícia Civil e mostro nesse pedido de representação quais os dispositivos daquela lei da organização policial que foram violados. Foram violados vários dispositivos daquela lei. Ele usou de violência desnecessária, por exemplo. Ele não teve uma conduta irrepreensível. Ele não foi discreto. Ele agiu com ilegalidade. Pretendemos, na semana que vem, levar esse documento, esse pedido de abertura desse processo disciplinar, protocolizarmos na Corregedoria e gostaríamos que esse documento fosse assinado, se possível, por todos vocês, pelos alunos, pelos professores, pelos simpatizantes do nosso movimento cultural. Essa é a pequena contribuição que trago com vocês. Sucesso, estamos junto da juventude por uma luta por um Brasil livre. Senão, os setores mais autoritários da nossa sociedade vão levar o Bolsonaro cada vez mais a lugares privilegiados. Nós não vamos permitir que tal despropósito aconteça. Meu abraço, sucesso. Obrigado, doutor Marcelo. Gostaria de perguntar se o documento está aqui, então, à disposição. Se as pessoas aqui quiserem assinar, não sei até se não poderia ir passando, né? As pessoas já vão assinando, né? É uma representação, né, que vai ser entregue na semana que vem. Gostaria de convidar o vereador Eduardo Romero para fazer parte aqui da mesa com a gente, já que abriu uma vaga aqui com a saída do Ângelo Arruda. Então vamos passar a palavra agora ao professor Paulo Duarte Paes, do curso de Artes Visuais aqui da Universidade Federal. Bom, primeiro eu vou dar um informe que aqueles acadêmicos que tiverem interesse, depois na saída ali fora, pegam um certificado das horas dessa atividade dado pela Assembleia Legislativa. Eu queria também, antes de fazer a minha fala, ler aqui uma fala que a Alessandra Rope, né? Ela me enviou e pediu que eu falasse aqui hoje. Então eu vou falar aqui, pelo menos, né? Coisinha pouco, ela mandou aqui no Messenger. Gostaria de estar com vocês pessoalmente para demonstrar minha gratidão e afeto por todos. Mas o trabalho continua e estou em outra extremidade do país mostrando minha pintura em exposição. Ela está lá em João Pessoa.
A função da arte é resistir, informar, denunciar, emocionar, dar prazer e nos unir. Contem comigo para futuros eventos em prol das artes. Abraços fraternos, sucessos a todos, Alessandra Arce. Bom, a Alessandra foi, sem querer, o pivô de todo esse processo. Mas esse processo não é um processo que acontece impunemente. Nós temos que ver isso aqui, a maioria das pessoas que estão aqui estudam artes. Então, o que é arte, né? Para aqueles que não estudam, o que é arte? O que é essa coisa que se manifesta desde as cavernas, desde as populações indígenas, até os povos mais desenvolvidos, né? O que é isto? O que é essa manifestação estética que não precisa produzir alguma coisa especificamente, né? O que é a arte num estado onde tudo se mede em grão, em containers de grãos, né? Em onça e arroba de carne? Essa é a medida do nosso estado, né? Então a arte, no nosso caso aqui, passa a ser algo para enfeitar esse universo terrível que nós vivemos. Porque é terrível. Você ter uma pessoa que trabalha aí na cidade, no comércio, que ganha $300 por mês e faz um trabalho mecânico, 44 horas por dia, quando não faz hora extra. Chega em casa, tem que cuidar de tudo, ganhando esses 800 e poucos reais, R$1.000. E o que é arte na vida dessa pessoa? Para nós, aqui do curso de artes, ela tem um significado. Mas o que é arte na vida da população? Então, é isso que se nega, quando se nega a arte. A negação, né, desse trabalho da Hope, né, e toda a exposição, não é uma negação específica à obra que está ali. É uma negação de cidadania. E o problema que nós estamos vivendo hoje é o desmonte da Constituição brasileira, né? Desde a Constituição de 88, pensávamos que não haveria censura nesse país. Houve um caso aqui, um caso lá. Agora não, agora é uma coisa generalizada, como já foi falado aqui na mesa, no teatro, ainda pior do que o Fernando vai falar daqui a pouco aqui, o que está acontecendo no teatro brasileiro hoje, mas o que está acontecendo no sentido de se impedir que grande parte da nossa população tenha contato com a arte, tenha uma vivência estética, nem pela fruição da leitura da obra e muito menos pela produção. As pessoas são máquinas, elas são vistas como coisas, como objeto. Então elas são peças de uma engrenagem feita para produção de coisas, de materiais, e que vai encher de lucro outras pessoas que estão distantes. E a arte, em si, ela nega isso pela sua própria essência, né? Então, quando a gente pensa a arte não é o belo, aquela concepção do belo kantiano da arte, né? A arte não é o adorno de uma classe média que aceita tudo que está acontecendo hoje e que vive uma vida muito boa dentro desse inferno que a gente vive, que é o Brasil, né? É o inferno. Eu trabalhei nesse inferno a vida inteira, conheço bem, né, o que é essa periferia, o que são as cadeias, o que é a vida da população indígena e como que a arte chega nesses lugares. Ela não chega. No máximo, uma cultura de massa que existe muito mais para impedir que a arte chegue. Uma pessoa que assiste televisão o dia inteiro é uma pessoa que se mecaniza. E a arte não. A arte, ela afronta. A arte causa estranhamento. A arte liberta por causa disso. Em que sentido ela liberta? Um ser que está parado no tempo e que só age como uma máquina de uma engrenagem de lucro de outro, é um ser que não se consegue ver como ser criador. Ele se destrói como ser criador. Ele passa o seu tempo trabalhando para outro. E a arte, nisso a arte é impossível fazer isso. Todo artista, seja ele um artista coletivo que trabalha numa grande produção de cinema, ou seja ele alguém aqui da confraria, os nossos alunos, os artistas todos que estão aqui hoje, ou qualquer artista, quando o artista trabalha, ele vai buscar dentro de si aquele que tem de mais íntimo, de mais profundo, e de mais verdadeiro do seu eu. O seu eu não está isolado, ele nasceu desse mundo histórico. Então, quando nós nos manifestamos artisticamente, nós estamos iluminando populações, povos inteiros, de uma percepção que não é só lucro, não é só coisa, não é objeto. Nós estamos, justamente, não é objeto. A arte tem um objeto, que é uma particularidade. Somos seres singulares e, a partir da nossa singularidade, nós tocamos a universalidade das relações humanas. E, ao tocar essa universalidade, nós produzimos liberdade. Porque isso é a própria liberdade. Quando nós dizemos que não há liberdade na nossa sociedade capitalista contemporânea, aqui, nunca, né? É porque
tudo está voltado para outro. E aí criamos toda uma ideologia que é incompatível com a arte. Então a obra, né, que foi confiscada, a obra do Walter Schwartz, lá de São Paulo, do MAN, né, que ele fez uma leitura da obra da Lygia Clark, né, Bichos, e aí na obra original dela as pessoas mexiam ali com o metal. Ele colocou o próprio corpo. E o corpo dele vai sendo mexido conforme as pessoas queiram. Essa obra ganhou prêmio num salão em Curitiba. Essa obra fez um circuito Sesc na cidade de São Paulo, Belenzinho, vários lugares, Poxa, teve curadorias para ver isso. E aí, quando chegou no MAN, aconteceu de uma criança entrar junto com a mãe, o que é possível. Problema, sim, em princípio, pela norma, houve uma pequena infração aí. Mas qual foi o problema? Essas pessoas, as mesmas que estão nesse movimento contrário, filmaram e demonizaram todo esse processo de uma forma, com um ódio tão profundo, né? Eu acabei assistindo algumas dessas pessoas aí que falam, não vou falar quem é, mas elas têm um ódio. Eu lembro deles chegando assim com um selfie, assim, um pau de selfie, assim, filmando, e falando, estou aqui no MAN, onde ontem houve aquele processo em que houve... Não houve nada disso. A mãe estava ali. Se eu tivesse levado o meu filho, meus filhos são grandes, mas se fossem pequenos, levaria, não ia ter problema algum. Não é isso que causa problema nas pessoas, né? Uma obra como esta, né, que foi a obra confiscada. Muito pelo contrário, é uma obra que humaniza. Só que a arte contemporânea, ela causa um estranhamento. Em todos os tempos sempre foi assim. A arte que se cria a partir de um conjunto de produções estéticas em um determinado tempo, ela vai causar um estranhamento grande. Essas pessoas que tomaram essa atitude, esses deputados que tomaram essa atitude junto com esse delegado, são pessoas que não têm vivência alguma, nunca vão ao museu. Até tem uma campanha que não vamos mais ao museu. A gente não vai fazer falta nenhuma. Ninguém vai ao museu. Esse pessoal não vai ao museu, né? Nunca foram ao museu. Vai fazer falta. Tem uma campanha deles, não vamos mais ao museu. Que pena, né? Então, tudo isso está ligado a uma percepção de uma sociedade mercantil que mercantiliza e coisifica os seres humanos. O ser humano não vive a arte como um direito sagrado de alguns. A arte é inerente a nós, seres humanos. E quando nós não nos manifestamos artisticamente, e quando nós não fruímos as obras dos nossos contemporâneos, nós estamos tolhendo em nós a nossa humanidade. A arte é a própria liberdade do ser humano. E o que nós vivemos hoje, né, é um processo de coisificação tão violento, tão absurdo da sociedade, não é só no Brasil, sociedade capitalista em geral, né, e que nos faz escravos de um processo que nós não vemos. Quando os artistas se manifestam, vez por outra, né, eles manifestam esse sentimento, que é um sentimento humano, né, muito necessário. E esse sentimento humano muito necessário, que se expressa através da arte, retorna para a sociedade. A arte é um elo de comunicação entre o ser na sua singularidade, na sua criação e a universalidade. Quando isso acontece, se produz a arte. Essa exposição dela produziu isso. Então, quando você vê agora o Brasil inteiro, né, fazendo uma verdadeira assim, uma campanha contra a arte contemporânea, contra algumas características específicas da arte contemporânea, você vê no discurso de todos eles. Eu vi o discurso do curador com um cara do MBL num programa de televisão, os dois juntos no programa. O cara falou assim, não, eu não entendo nada de arte, mas para mim não deveria estar lá. Quer dizer, são pessoas de um outro universo, né, e que se imiscuem nesse universo, mas eles têm um interesse, é um interesse político, de cooptar pessoas na sua sinceridade, principalmente pessoas, por exemplo, religiosas, que têm uma outra percepção. Então, é uma cooptação política, é uma ação política das mais sujas que pode acontecer. Então, é isso que nós estamos vivendo hoje. Um movimento tal qual aconteceu, começou a acontecer dessa forma, na década de 20 na Alemanha, aos poucos. Aquilo foi crescendo, crescendo, se tornou o que se tornou. Mesma coisa na Espanha, perseguição aos artistas, né? Na Itália, lá do fascismo, na ditadura militar brasileira. Então, esse movimento, né, faz parte de um movimento muito maior de cerceamento de toda a liberdade. E nesse momento que nós estamos vivendo hoje, esse cerceamento da liberdade
precisa ter resistência. Quando nós, professores do curso de artes visuais, todos, assinamos um manifesto e publicizamos esse manifesto para o Brasil inteiro, que a gente vai ter o CONFAEB aqui esse ano, que é o maior evento, né, da educação em arte no Brasil, que vai acontecer aqui, então nós mandamos para o Brasil inteiro. Isso significa uma posição. Nós, professores de arte, nós, alunos de arte, nós, pessoas que lidamos com arte, artistas, como tem vários aqui, nós temos que tomar uma posição diante disso que está acontecendo. Eu acho que essa questão, por exemplo, de entrar com uma representação contra o delegado, que agiu de uma forma absolutamente ilegal mesmo, né? Ilegal. Ele agiu ilegalmente ali para censurar a obra, é um dos caminhos. Outro é essa discussão aqui. Produzir material, escrever, discutir, tomar muito cuidado, porque a gente não pense que estudar arte é apenas estudar aquele fazer específico. A arte faz parte de uma universalidade muito maior do que essa. E a arte é aquilo que toca o mundo, que nos toca, sem necessariamente estar ligado a um processo de dominação de um pelo outro. Então ela comporta um espaço de liberdade muito grande. E é por esse espaço de liberdade, né, que passa a negação das dores do nosso povo, que sofre hoje. Eu trabalho com esse povo sofrido de cadeia. É uma coisa absurda o sofrimento. Então, a dor é algo que também faz parte da vida do artista, nem que não seja a dele, mas que seja a descrição do outro. É a dor do real. O real está aí, e ele comporta uma dor, né? E nós fazemos isso porque somos artistas, porque somos professores, e porque somos pessoas ligadas ao mundo de forma sensível, delicada, permanente, e que sempre vamos estar, de alguma forma, esteticamente mexendo com essa realidade. Muito obrigado. Quero agradecer aqui a contribuição do professor Paulo Duarte Paz, ele que esteve conosco na Assembleia Legislativa para pensar, articular esta audiência pública. Passo a palavra agora para Fernanda, que está aqui representando o Fórum Estadual de Cultura. Boa tarde a todas e todos. Como única mulher representante na mesa, eu queria trazer um elemento... Eu sou feminista, não vou deixar passar. Dizer assim que a questão, para não ficar me repetindo outras coisas, eu queria trazer dois elementos. Primeiro, a questão do machismo. Não é à toa que a exposição incomodou tanto, né? O tema da exposição incomoda, né? A gente falar sobre o machismo, sobre a violência que a gente vive cotidianamente, ainda mais quando nós, mulheres, fazemos isso, né? Nos colocamos e dialogamos. Falar sobre a nossa subrepresentação e sobre essas formas incomoda, né? Incomoda muito. Ainda mais aquele grupo de deputados, né? Então, é muito importante que a gente não tire esse elemento da discussão. Achei muito bacana que o professor Gilberto citou na fala dele, né? Não foi qualquer exposição, né? A exposição de uma mulher que denuncia o machismo, que escreve isso nas suas... Né? No quadro está escrito: o machismo mata, maltrata, humilha, né? Então, isso é muito importante da gente trazer e não esquecer, porque também há um tipo de arte a ser censurada, né? Tem umas que as tulipas na parede não incomodam ninguém. Então, isso é um elemento muito importante e a gente não pode deixar ele de lado. E queria dizer assim que os deputados em questão são militantes de direitos humanos e nunca vi os deputados estarem em nenhum espaço de defesa do direito de criança e adolescente, né? Nunca vi os deputados estarem preocupados, esses deputados em questão, né? Deputado, no caso aqui, existem deputados que estão, mas nunca estiveram nos espaços de luta, nunca se preocuparam com os índices alarmantes que nós temos no Mato Grosso do Sul de direitos humanos, em todas as questões: mulheres, crianças, LGBTs, tráfico de seres humanos, de órgãos, exploração sexual de criança, prostituição. Infelizmente, a gente está na liderança da maioria desses rankings, né? O nosso estado está. E em nenhum momento você vê essa pauta vir na Assembleia dessas pessoas. Em nenhum momento você vê o deputado desse procurar saber qual é a situação das crianças acolhidas no nosso município, no nosso estado,
Quantas crianças estão fora da escola, como está a merenda, como que está a condição dos adolescentes que estão em medidas socioeducativas, né? As crianças quilombolas, as crianças negras, como é que está a questão do racismo nas escolas. Isso é uma questão pertinente para o deputado se preocupar. Né? E isso tanto na questão das crianças como na questão das mulheres. A gente não vê esses deputados pegarem a tribuna e falar que a gente é um dos estados que mais estupra mulheres, que a gente é um dos estados que mais mata a mulher, que a gente é um dos estados que mais violenta a mulher em todos os sentidos. Então, um elemento que a gente precisa discutir é qual o papel, qual a função pública desses senhores. A serviço de quem está o mandato, que é público, né, que nós sustentamos, e que eles fazem dele o uso de uma função. E quero colocar um outro elemento aqui, como representante dos trabalhadores da cultura, que a gente já vem sendo censurado há alguns anos. Né? Nós que não fazemos essa arte que é financiada pela iniciativa privada, né, que tem o gosto da cultura de massa, nós já estamos sendo censurados pelo não investimento público em cultura que vem acontecendo, no nosso caso aqui em Campo Grande, nos 3 níveis desde 2014, praticamente. Nós não temos investimento em política pública nos editais, no governo federal, no governo do estado, no município de Campo Grande. Então, já há um tempo que parte da população já não acessa certas coisas. E, inclusive, é difícil resistir nos espaços e fazer o debate, porque nós já não estamos mais lá. Nós não podemos estar mais lá. Né? Muitos grupos ainda insistem, resistem, né, com essa atuação na rua, mas é muito difícil para o trabalhador conseguir sobreviver e estar. Então, o edital, ele tira a possibilidade, os editais, os circuitos, todas as outras coisas que foram conquistas dos trabalhadores da cultura, não foi porque ninguém nos deu, né? Foi porque nós lutamos muito para garantir cada uma dessas pequenas coisas, porque são muito pequenas, né, comparadas ao investimento geral do orçamento. A Secretaria de Segurança Pública tem um orçamento anual de mais de R$1 bilhão. É 1 bilhão, o último, desse ano, se não me engano, é 1.237 bilhões. A gente brincava, se deixar só o que sobra dos 200 para a gente, né, já estava bom, já fazia muita coisa. Então, assim, aonde esse dinheiro vai? Para que ele serve? Então, ele não nos serve para que a gente sobreviva, né? Às vezes, quando alguém fala que a gente luta por edital, porque vocês vivem... A gente não vive de edital, porque se a gente vivesse de edital, a gente não estava aqui, a gente estava morto, né? Porque já teríamos todos morridos. O edital serve para que as pessoas tenham acesso ao que a gente produz, né? Para que as pessoas na periferia, nos assentamentos, e no município do interior, nos distritos, em outros lugares, os quilombolas, os indígenas, possam acessar, possam discutir, possam receber oficinas. Então, a gente vem vivendo uma censura na cultura já tem um tempo, uma censura na prática, né? Eles nos matam de fome, eles acabam com a nossa possibilidade de chegar, de existir, de produzir, de estar. Então, esses elementos eu queria trazer um pouco para a gente refletir, e também não ficar me repetindo, né, em falas que já foram colocadas, e dizer assim que a gente precisa ter uma postura, acredito, mais incisiva em relação aos nossos representantes, né? Acho que a gente vem assistindo, principalmente no legislativo, o uso e a apropriação dos espaços públicos, assim. A gente viveu na aprovação do Sistema Estadual de Cultura um momento muito difícil, assim, na Assembleia, que foi a tentativa de criar uma cadeira no Conselho de Cultura para o Fórum de Cultura Gospel, que a gente teve que fazer um enfrentamento muito grande, até porque esse fórum não existe, não dá para dar uma cadeira numa coisa que não existe, né? E para além da questão teórica, e ficou muito nítido assim, nas falas dos deputados que não há um compromisso com o que é público, com o que é lei, né? Porque a gente foi lá explicar todas as convenções, tudo, como que o sistema é construído, a lei, porque não pode, porque aqui não interessa. Eu vou fazer isso porque eu preciso fazer isso para ganhar voto do meu povo, entendeu? Eu me comprometi lá com o Conselho dos Pastores, e isso aqui tudo que vocês estão dizendo não importa, não é essa a relação. Então, assim, e eu discordo, principalmente, até nós fizemos uma manifestação de virar as costas para os deputados que insistiram, né, na votação, e fomos muito criticados por isso, em alguns setores, e dizendo que é um ato antidemocrático. A gente não respeitou a opinião deles, né, e eu acho que porque eles têm compromisso com a sua base. Eu acredito que quando um deputado é eleito, ele não é representante daquela base, ele é representante de todos nós. Até porque eu não posso escolher se ele vai fazer lei para mim ou não. Não é verdade? Mesmo tendo votado nele. Então, ele é representante de todos nós. E ele precisa ter uma obrigação
com a questão pública. E a gente, isso aí, em todos os nossos níveis, né, desde a Câmara, a nossa Assembleia, o Congresso Nacional, já saiu do prumo faz hora, né? Não nos representa e não tem nada a ver com o que a gente discute. Acho que é isso, também queria ouvir um pouco vocês. Que acho que a mesa já... Muito bem, obrigado, Fernanda. Representou muito bem as mulheres aqui. Agora vamos ouvir a contribuição do Fernando, que é um militante extraordinário aí, que faz cultura no dia a dia e um trabalhador, um lutador. Então, também vai dar a sua contribuição nesse debate aqui. Boa tarde a todos. Bom, a fala que eu vou fazer aqui é referente a uma luta, né, discutida e debatida já nos últimos anos pela Rede Brasileira de Teatro de Rua. É uma rede que existe no país, que agrega mais de 200 grupos de teatro que atuam na rua, por opção estética, por opção política. E nós atuamos na rua, né? Sou ator, diretor de teatro de uma companhia de teatro de rua aqui do estado, né? E a gente já está debatendo essa questão há algum tempo por perceber que o que está acontecendo nesse momento no país, ele faz parte de um projeto maior de poder que já está em andamento há mais tempo. Então apenas está se concretizando em partes, pois vem mais coisas pela frente. Infelizmente parece que é pior. Na verdade, esse fato que ocorreu aqui em Campo Grande, que nós não consideramos uma polêmica, sim um projeto, parte de um projeto maior, por parte da construção de um Estado fascista, autoritário, de poder político mesmo, né? Ela começa há alguns anos já acontecendo, como no ano passado com o golpe, né, que houve no país, né, e com o que veio no pacote, né, que já foi o fechamento do Ministério da Cultura, o fim das políticas, né, sociais, né, em várias áreas, né, da mulher, indígena, agrária, enfim, né, atingindo toda a sociedade. E nós percebemos que no campo da arte ela foi se estruturando, né, de maneira articulada pelo poder público municipal, estadual e federal. Não é à toa que as vindas do Bolsonaro ano passado em Campo Grande culminou com o assassinato do Glodiodio lá em Carapó, inclusive quando ele veio justamente nos mesmos dias, né, que a primeira declaração dele que os fazendeiros deveriam reagir à bala, às retomadas indígenas, né, e com isso foram para lá o deputado Moca, o senador Moca, a Tereza Cristina, o Mandetta, todos, né, parlamentares, né, federais, né, aqui do estado, né, e a presidente do sindicato de Carapó, Roseli Ruiz, né, que estavam presentes no local e no dia do assassinato. E fazem parte da base desse deputado. Ao longo do tempo, as outras vindas que aconteceram, como foi agora recentemente, né, contaram com o apoio dos mesmos deputados que estavam recebendo ele na audiência pública que teve na Câmara de Vereadores. É isso. Picha mesmo. Não tem autorização para pintar, não. Nós é pichador, vagabundo, certo? É nóis. Nós tá aí, tá louco. Picha tudo. Aí, filma aí. E são os deputados que receberam o Bolsonaro Filho, né, para defender a escola sem partido e a lei da mordaça aqui em Campo Grande. Então pode ver que tem toda uma estruturação aí por trás. Agora, o que vai chegando junto, que a questão do nu, que entrou agora, que virou essa falação toda, né, ela já vem acontecendo há algum tempo também, só que não são, os temas são escolhidos, né. O ano passado, um palhaço, artista da Rede Brasileira no Paraná, foi preso por fazer, né, seu trabalho de palhaço na rua e uma crítica à polícia, né, que havia mandado prender os jovens e os professores no Paraná. Depois a trupe Olho da Rua, em Santos, né, que faz um espetáculo de rua denunciando
o extermínio de jovens e trabalhadores, né, pela polícia militar. O estado de São Paulo, só no primeiro semestre, a polícia já assassinou mais de 300 pessoas, né? O espetáculo foi retirado, os artistas foram presos, né? O espetáculo continuou, pois houve uma pressão muito grande nacionalmente. Espetáculos como o nosso, que aborda a questão indígena, nós somos intimidados, né, e ameaçados por abordar justamente através da arte e denunciar o genocídio, né, cometido aqui no Estado, com a bênção dos parlamentares, do próprio governador que está aí, nesse momento, né, que participou do leilão para financiamento de milícia armada. Né? E outras manifestações feitas por nós, denunciando a lama asfáltica do André Putinelli, juntamente com o Siluf na máfia do câncer, enfim. E todas essas pessoas são articuladas a essa candidatura que já está aí colocada. Então, com isso, nós percebemos o seguinte, nos debates que a gente tem quanto teatro de rua, que os temas eles, que são escolhidos para a censura, eles são temas que tratam de questões que são emergenciais